Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar agora. Eu gostaria que você esvaziasse seu coração das preocupações, daquilo que está lá fora, daquilo que com certeza muitas vezes vem na nossa mente para tirar a nossa atenção. Olhe só para o seu pai. Ele marcou encontro com você nessa manhã. O seu pai vai responder questões que você nem sabia que tinha. Eu quero te convidar nessa manhã a se entregar no colo do seu pai, a confiar completamente nele. Você sabia que você tem um pai que trabalha por você? Você sabia que você tem um pai que nunca tirou os olhos de você? E até nas circunstâncias mais difíceis, ele resolveu abraçar você, chamar você de filho e conduzir a sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa manhã extraordinária na sua presença. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como filhos para adorarmos o teu nome, louvarmos a tua presença. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, que a sua palavra atingirá profundamente os nossos corações. Eu declaro, Pai, olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, Espírito Santo, a tua unção neste lugar. E declaramos em nome de Jesus, já deu certo. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Louvor, amém. Muito obrigado, viu? Oh, glória a Deus. Aleluias. Irmãos, eu sei que é clichê, mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu sei que você já viu isso várias vezes, mas eu posso te garantir, e eu tenho uma coisa, sabe? Foram tantos desafios para que eu estivesse aqui com vocês hoje. Eu estava conversando nos bastidores, quanto mais desafios aparecem, rapaz, maior é a minha expectativa. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, nada pode parar a palavra de Deus que há em você, nada, rigorosamente nada. E eu venho com grandes expectativas. Deixa eu me apresentar rapidamente, meu nome é Eduardo, eu sou ministro da Igreja Verbo da Vida Zona Norte, tenho a honra de estar com vocês hoje aqui, e como profissão eu sou professor de língua portuguesa e redação. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, rapaz, eu dou aula há aproximadamente 20 anos, Gabriel vai entender direitinho o que eu estou falando. Quando a gente constrói uma aula, nós temos um objetivo específico, nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos o ponto da aula que nós vamos dar, o efeito que nós queremos causar e o resultado da aula. E aí Deus me chamou para ministrar. E eu descobri que eu não era o Senhor da ministração, que é o Espírito Santo, e que Ele tem um público específico, e Ele sabe uma coisa que eu não sei, Ele conhece seu coração. Eu sei, irmãos, como a ministração começa. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o Deus a quem você serve, a quem você pertence, por quem você veio nesta manhã, Ele vai falar com você. E eu convido você a anotar tudo que Ele disser para você. Irmãos, eu falo para todo mundo aqui, mas o Espírito fala com você. Especificamente com você. E aquilo que eu estava falando, rapaz, muitas vezes Deus nos dá respostas e a gente nem espera. Fazer, meu Deus, eu tinha essa dúvida, eu não sabia. Por isso eu quero te convidar, em primeiro lugar, desenvolva a expectativa. Eu estava lendo hoje de manhã, meu Deus, eu fui ontem à noite. Aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, você conhece. Essa passagem é muito conhecida, até quem não é crente conhece. A Bíblia diz que a mulher há 12 anos sofria de um fluxo ininterrupto de sangue, não era assim? A Bíblia não diz que ela foi a vários médicos, a Bíblia diz que ela gastou o dinheiro todinho que ela tinha, não era assim? Você concorda que isso gera frustração? E muita gente teria desistido no meio do caminho, mas a Bíblia diz que ela tinha expectativa. E ela dizia para si mesma, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eita, é só tocar. E quando ela toca, Jesus para e diz assim, ei, quem me tocou? O que foi que disseram para Jesus? Me ajuda aí. Diz assim, Senhor, você não está entendendo, você está sendo cercado de pessoas, as pessoas estão pressionando o Senhor, você pergunta, quem me tocou?
Você concorda que há dois tipos de pessoas que tocam na orla? As com expectativas e as sem expectativa. Você entende? A diferença do resultado obtido foi a expectativa, querido. Olha, eu vou dizer a você, não sei se é a primeira vez que você está numa igreja de crente. Eu me converti aos 15 anos. Eu não era crente, eu vi aquele povo andando com a Bíblia na rua, achava muito estranho. Eu vi a minha origem de infância espírita kardecista. E eu olhava os crentes, eu dizia assim, é gente boa, é burrinho, mas é gente boa. Não são do mal, não. Aí eu me converti. Sabe o que eu acho interessante? Eu comecei a descobrir é que o Deus a quem eu sirvo é um Deus vivo. Você sabia que a sua demanda nunca vai ser maior do que Deus tem para oferecer a você? E que se você vem para o culto como esse, cara, muitas pessoas estão lá fora, aqui é uma igreja de crente. A expectativa que tem é o pessoal se reúne domingo de manhã, domingo à noite, o pessoal canta umas músicas bacanas, aliás, maravilhosas, parabéns à equipe de louvor. E aí você canta umas músicas legais, passa o dia bem. Meu irmão, se é a primeira vez que você está aqui, deixa eu te explicar. Ser crente é muito mais que ir um domingo para a igreja, viu? Ser crente é estabelecer um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E a igreja é a consequência inevitável de conhecê-lo. Quanto mais você conhece Jesus, mais você quer estar na igreja. Não é assim? Você quer estar na igreja. E pasme, você não só quer estar na igreja, você quer estar na igreja servindo. Aí o pessoal não entende, mas peraí, você já trabalha a semana inteira e no domingo tu vai varrer a igreja, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, eu servi quase 4 anos na diaconia lá da Zona Norte, viu? Você não tem noção das ministrações que o Espírito Santo fez comigo enquanto eu limpava o banheiro. Enquanto eu abria aquela porta de vidro, Deus falava comigo. Enquanto eu varria a parte de trás, que ninguém me via, Deus estava me vendo e estava falando comigo e estava sorrindo para mim. Sabe por quê? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você não vive para dar expectativas ao mundo. Você não vive, você vive porque Ele um dia conheceu você. Rapaz, se eu desse o microfone para qualquer pessoa aqui, você tem uma história para me contar. De bênção, de livramento, de graça. Quantos aqui não já chegaram no fundo do poço para dizer assim, a partir de agora não tem mais jeito? Acabou a minha estrada. Aí Jesus olha e faz, como é que é? Como é que é? Rapaz, a Bíblia fala de uma mulher pega em adultério e era game over. Os homens foram levando aquela mulher, eu chamo de o corredor da morte, o verdadeiro corredor da morte. Você tem noção do que aquela mulher ouvia no caminho? Sendo conduzida para a morte por apedrejamento, das mais cruéis que existem. A ponto de, muitas vezes, enterrar a mulher até o pescoço, aqueles homens atirarem pedras com um profissional da área para chegar lá para dizer, morreu mesmo. E ela estava só sendo levada. Mas Jesus atravessou o caminho. Você sabe, você conhece essa história. E quando eles chegam para Jesus, fazem, olha aqui, Jesus, pega em adultério, a lei diz que ela tem que morrer. E você o que diz? Para testá-la. A Bíblia diz assim? Aí Jesus dá uma resposta. Que até, volto a dizer, quem nunca leu a Bíblia conhece. Ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começaram a sair de lá dos mais velhos. Você concorda que nesse cenário tinha um que podia tirar a pedra? Tinha um, mas ele não escolheu atirar a pedra. Sabe por quê? Porque não acabou. A história não acabou. E quando ele viu você, ele transformou você, e lá fora o povo não te entende. O povo fica, mas peraí, como assim? Por que todo mundo age assim e você age de forma diferente? Por que as pessoas agem assado e você... Quem aqui já ouviu assim? Pronto, só quer ser santo. Aí a gente fala assim, só quer não. Eu vim para cá agora de manhã, eu vinha ontem, aí o Espírito Santo falou comigo, disse, fique e vá orar. E eu obedeço papai, viu?
E hoje de manhã eu vim, achei que ia estar livre, não estava. Aquela parte ali, onde tem, como é que chama? O acampamento. Estava bem ruim o trânsito. E eu percebi os carros fazendo uma manobra pela lateral que prejudicava a minha fila. E a minha fila começou a demorar muito, porque aqueles carros iam pelo lado. Vocês devem, eu acho que vocês conhecem o que está acontecendo. Você sabe exatamente o que eu estou falando. E os carros passando e entrando lá na frente, e eu aqui. E começou a demorar. Foi que eu pensei. Eu olhei. Eu disse, rapaz, se eu pegar aqui, eu vou mais rápido. Aí Deus falou comigo. Ele falou assim, que eu pensei assim, não está todo mundo indo? Aí Deus olhou para mim e fez, desde quando o que todo mundo faz torna uma coisa certa o que é errada? Aí deixa eu aqui. Sabe, minha mãe dizia uma coisa interessante. Quando eu era garoto, eu chegava para ela e fazia, mãe, deixa eu ir para tal lugar. Aí ela olhava para mim assim, ela não confiava, de repente fazia assim, não. Aí eu já tinha o contra-argumento. Eu falei, mas mãe, todo mundo vai. E ela tinha uma resposta que eu acho que você sabe qual é. Ah, todo mundo vai? Você não é. Você sabe a história. Eu tenho um recado de Deus para você nesse domingo. Você não é todo mundo. É por isso que lá fora não faz sentido nenhum falar sobre família. Eu tenho ministrado sobre família, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas com o novo governo, tão preocupadas com as coisas. Quando eu começo a entender que um país muda a partir do sofá da sua casa, nas relações dentro de casa. Sabe, o mundo não entende um aniversário de uma igreja cujo tema seja família. Se você parar para analisar direitinho, o mundo, pelo contrário, ele trabalha de maneira muito forte para desconstruir. Eu não vou nem chamar de família tradicional, vou chamar de família bíblica, porque a família de Deus só tem uma. Não é? E se você parar para analisar, praticamente, todos os dias surge uma coisa nova. O pastor tocou um pouco nesse assunto aqui quinta-feira, eu estava vendo o culto de quinta-feira. Se você parar para analisar, existem coisas muito sem sentido hoje. Eu estou falando nem do ponto de vista da fé, do ponto de vista da razão. Países aqui na América do Sul, Colômbia, a própria Argentina, adotando a legalização do aborto até o 6º mês. Estados nos Estados Unidos que estão adotando a legalização do aborto até o 9º mês. O bebê está pronto, vai nascer. Pode matar. Não nasceu ainda, mata. Sabe, eu estava vendo que se você matar no Brasil um animal silvestre, arara azul, é um crime inafiançável. Mas se abortar uma criança, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Em alguns casos, o lugar mais perigoso de se estar é o útero da mãe. E você está vivendo essa época. Um casal de cientistas publicou numa revista médica internacional defendendo o projeto de pesquisa deles de aborto pós-nascimento. Eu acho que você não entendeu não o que eu estou falando. Como é que a gente chama aborto pós-nascimento? Assassinato. Não, aí a cientista, um casal, a cientista falou, não, vou dar 2 argumentos aqui, a favor do aborto pós-nascimento. Primeiro argumento, ela disse, porque disseram, por que não dá a criança para adoção, já que a criança nasceu, não mata? Ela fez, sim, mas e o coração da mãe, fica onde? A mãe vai ficar triste. Mata a criança. Aí o outro argumento dela, ela disse assim,
vocês que são contra o aborto não dizem que o aborto é errado porque um feto vale tanto quanto uma criança? Sim. Pois então, se um feto vale tanto quanto uma criança e o Estado permite a morte do feto, eu não sei se você percebeu a estratégia diabólica. Você sabia que empresas como a Amazon estão financiando viagens de funcionárias, porque nos Estados Unidos é assim, tem estado que permite aborto, tem estado que não permite aborto. Eles estão financiando a viagem, passagem aérea e hospedagem para mulheres que queiram abortar em estados nos quais isso é permitido. Eles estão pagando para as pessoas fazerem isso aqui. Meu irmão, um culto como esse aqui, você ainda acha estranho que o inferno não esteja vibrando com isso aqui? Porque muitas vezes eu e você, como igreja, não estamos atentos ao que está acontecendo. E que eu e você somos a resposta de Deus para esse cenário que está lá fora. E que os valores que defendemos, eles são imutáveis, inegociáveis, nós somos intransigentes. Pastor Humberto gosta de usar uma expressão, eu gosto dela, fala assim, pode dar sangue na canela. A gente não abre. Ah, mas agora, coisa linda. Se você digitar no Google, agora não. Você que está assistindo aqui, está gravando aqui, não digita agora, deixa eu terminar a meditação. Lei do poliamor. Se você for ver a lei do poliamor, que é a lei do deputado federal Orlando Silva, que não foi reeleito agora, do PCdoB, ele criou uma lei do poliamor. O que é a lei do poliamor? Um casamento ser considerado legal, feito por várias pessoas ao mesmo tempo. Não mais entre um homem e uma mulher, nem só isso. Não 2 pessoas, mas 4, 5, 6 pessoas casadas ao mesmo tempo. E olha o nome, poliamor. O que quer dizer poliamor, irmão? Muito amor, né? É não, viu? O amor verdadeiro, irmão, foi há 2000 anos. Só que o que foi que ele fez? Ele acrescentou, ainda falou assim, várias pessoas casando ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de barreira de orientação sexual. Por exemplo, podiam ser 5 homens casados, 5 mulheres casadas. Aí coloca assim, e sem nenhum tipo de barreira de laços consanguíneos. Incesto. Não surpreende a gente? Choca, não é? Você já ouviu falar na janela de Overton? O que é a janela de Overton? Deixa eu tentar explicar rapidamente. É um espaço no qual toda a sociedade, de qualquer etnia, qualquer classe social, qualquer região do mundo, existe um comportamento social aceitável. Então as pessoas se respeitam. Independente da cultura a que pertençam, as pessoas se respeitam. O que é que essas pessoas fazem? Quem é que entende que ao colocar isso na lei, ele sabia exatamente o que ele estava colocando? E que ia chocar as pessoas. E que todo mundo ia ficar assim, meu Deus, como vocês fizeram agora? Misericórdia, incesto, legalizado. Ele sabia. Como é que funciona a estratégia deles? Eles esticam a corda para transformar o errado em algo mais aceitável. Quando ele fala assim, o casamento, o poliamor, 4, 5 pessoas casando, para nós é horror. Mas quando ele fala incesto, é um horror maior. Então faz o seguinte, tira o incesto. O resto. Você está percebendo que isso é estratégia? E que eu e você temos todas as ferramentas com as quais nós podemos desconstruir tudo isso. E essas ferramentas se chamam a palavra de Deus. É por isso, querido, que eu e você, um culto como esse, alegra muito meu coração. Porque se você parar para analisar, eles trabalham diuturnamente contra a família. Mas não adianta, irmãos. Não adianta. Família partiu do coração de Deus. Rapaz, disseram, eu estava vendo influenciadores norte-americanos, eles estavam numa campanha, pare de ter filhos. Pare de ter filhos. Aí apareciam apresentadores famosos de talk shows, pare de ter filhos. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, em 20, 30 anos o mundo não vai ter como alimentar essas pessoas. O mundo vai morrer de fome. Está dando microfonia? Melhor ficar aqui? Fica aqui. Está tranquilo? Tá tudo certo. E eles dizendo, pare de ter filhos, pare de ter filhos. Aí uma empresa chamada The Simon & Bandas fez uma pesquisa.
e descobriu que de 1978 até 2017, o mundo aumentou a sua capacidade de produzir alimentos em 380 vezes. Deixa eu te falar, o mundo cresce e Deus dá sabedoria ao homem para produzir alimento. Sabe por quê, irmãos? Querem tirar os filhos da equação do casamento? Porque se você tira os filhos da equação do casamento, qualquer união é casamento. Eu não sei se você está entendendo isso. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sou professor de adolescentes, não cristãos. E eu chego para os adolescentes, eu digo assim, a gente fala sobre casamento, eu me falo assim, Deus me livre, professor, Deus me livre. Eu falo assim, por quê, meu filho? Quero nem casar. Ter filho, Deus me livre. Eu cheguei para mim, por que tu não quer ter filho? Um dia, professor, ter filho dá trabalho e é caro. Você que está me assistindo na internet, eu tenho uma revelação para fazer para você. Ter filho dá trabalho mesmo, viu? E é caro. Não é baratinho não, viu? Leite tá caro. Fralda idem. E dá trabalho. Eu lembro quando eu ia dormir à tarde, depois de uma semana cansado, eu ia dormir à tarde, a minha filha que hoje deve estar me assistindo, está com 22 anos, ela era um bebezinho de uns 2, 3 aninhos, e ela não ficava em paz enquanto ela não tirasse meu sono. Então eu deitava e ela ficava. E a minha esposa fazia, minha filha, deixa seu pai dormir. Ela, papai, Aí quando meu sono passava, ela dormia. Não era assim? Filho é assim, não é? Dá trabalho, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Fruto do ventre. Eita! Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida e sobre a sua família. A bênção de Deus está disponível para você. Não importa o que o mundo grite, o que o mundo fale, Deus é com você e com a sua família. E Ele nunca perdeu a sua família de vista. Ah, Eduardo, mas você viu, a situação está difícil, parece que a bolsa de valores caiu. Meu irmão, o trono que rege a sua vida não está em Brasília, guarde isso. O Deus eterno é com você, com seus filhos, geração a geração. Eu estava lendo ontem aquela passagem linda, quando Jairo chega para Jesus, filha dele está muito doente, ele faz, Senhor, minha filha está muito doente. Você pode ajudar? A Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho aparece quem? A mulher do fluxo de sangue. Falei dela hoje aqui. Das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história é linda. A mulher toca na orla de Jesus, ela é curada, extraordinário, algo sobrenatural. Você concorda que o caminho de Jesus para a casa de Jairo, acontecer algo assim, podia tirar a atenção dele? Você imagina a celebração, irmãos? Mulher curada, vamos dançar. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou o caminho. Sabe por que ele continuou o caminho, irmão? Porque Deus nunca perde a sua família de vista. Só que Jesus, quando vai chegando, a Bíblia diz que algumas pessoas interceptaram o caminho e falaram assim, ei, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Aí Jesus diz para Jairo assim, é sensacional. Ele fala assim, não tenha medo, creia somente. Você sabia que o contrário de medo é fé? Você sabia que a geração na qual você está inserido é uma geração com medo? As pessoas saem todos os dias de casa sem saber se vão voltar? Que quando você liga o jornal só tem pavor, porque medo vende? Eu já desliguei jornal que eu disse, meu Deus, misericórdia. Contrário de medo é fé.
Eu passei num concurso, eu estava conversando lá fora, de professores aqui em Recife, aí entrei num grupo de WhatsApp, de aprovados. Rapaz, a turma era tão negativa que eu saí. Eu saí daquele negócio, eu disse, não. Falta de fé pode contaminar, viu? A Bíblia diz que Jesus continua para ver a filha dele, sabe? Talvez você seja pai de uma criança, ou você tenha um filho, sobre o qual já disseram assim, tem mais jeito não, desista, não. Esse aí está perdido. Deixa eu te falar uma coisa, para Deus, irmão, tá não, viu? A Bíblia diz que Jesus chega à casa de Jairo, mas ele faz uma coisa que eu acho curiosa. Ele não entra com todo mundo. Ele chama Pedro, Tiago e João. Você sabia que as pessoas que te acompanham, que andam com você, influenciam as respostas que você dá a Deus? E que eu e você, como crentes maduros, temos que estar com todo mundo, mas não viver sob a influência de todo mundo? E que há uma diferença entre viver com e conviver? Você pode estar cercado de pessoas e não ser por elas influenciado. Agora você pode escolher aquelas pessoas que andam com você. E quando Jesus fala, você sabe o fim da história, aquela menina ressuscitada. Sabe por que ela ressuscitou? Porque ela teve um pai que creu num Deus que estava disponível. Deixa eu te falar uma coisa, você crê em Deus nessa manhã? Deus está disponível para você e sua família. Quais são os sonhos que você tem para os seus filhos? A Bíblia conta a história de um homem, eu acho tão interessante. Marcos capítulo 9. O menino dele ficava endemoniado desde novinho. Quem lembra essa história aqui? A Bíblia diz que era tão interessante, a Bíblia começa dizendo assim, tinha um debate entre mestres da lei e os discípulos de Jesus. E os mestres da lei estavam ganhando o debate. E quando Jesus chega, a multidão corre para Jesus. Curioso é que a Bíblia diz assim, Jesus, na hora que viu o debate, que viu os mestres da lei se impondo sobre os discípulos, Jesus vai direto nos mestres da lei. Tipo assim, papai chegou. Você entende? Eu acho massa essa cena. Aí Jesus chega e fala assim para os mestres da lei, o que é que vocês estão querendo com eles aqui? Fale comigo. Você sabia que toda vez que alguém se levanta contra você, papai está disponível para tomar a sua briga? Você sabia disso? E que se você não confiar em Deus, você tomar a frente de todas as suas batalhas, é como se você dissesse para Deus, fique aí que eu resolvo. Agora, a hora que você começa a confiar no pai que você tem. Eu conversei com minha esposa ontem, ela está nos assistindo, ela mandou uma mensagem para mim aqui, eu queria estar aí. Aliás, eu expliquei porque ela não veio não foi? Ela está servindo lá na Zona Norte, ela foi uma escala de última hora, por isso que ela não pôde estar aqui, mas ela mandou uma mensagem, eu queria estar aí. Amém, meu amor? Eu estava falando de quê? Sim, Jesus. Óbvio, né? Estou me distraindo. Jesus chegou e foi direto nos mestres da lei. E na hora que Jesus vai no mestre, que eu estava lendo essa passagem, Jesus fala assim, o que é que vocês querem com eles aqui? Irmão, sério, na hora que eu vi aquilo eu disse, eita, segura agora a mestre da lei. Só que a Bíblia diz que do meio da multidão surgiu um pai. Aí um pai fala com Jesus e fala, Senhor, ajude meu filho. E nessa hora, a atenção de Jesus muda. Ele tira a atenção dos mestres da lei. Como quem diz assim, depois eu trato com vocês. Porque agora tem um pai me chamando. Família para Deus é prioridade, viu? Sua família é prioridade para Deus. É por isso que um culto como esse aqui não é normal, irmãos. Aliás, nenhum culto é normal. Mas se você entende que família está no centro da atenção de Deus, você começa a perceber que dentro da sua casa é lugar de coisas extraordinárias. A gente se acostuma a ver o extraordinário de Deus no testemunho do nosso irmão, não é? Prepare-se para ver o milagre dentro da sua casa. E Jesus fala com aquele homem e faz, o que está acontecendo? Ele faz, Senhor, ele pega meu filho, joga no fogo, joga na água.
Aí Jesus faz, desde quando isso acontece? Desde criança. Presta atenção no que eu vou te falar. Hoje de manhã. Sua família está no centro da atenção de Deus e do diabo. Quem aqui é pai? Você sabe o que eu vou dizer. Você aguenta mais dor sobre você do que sobre seu filho. Não sei se alguém já teve filho sofrendo e disse assim, eu preferia que fosse em mim do que ver meu filho sofrendo. Estou falando alguma loucura aqui? Pois é. Por isso que a sua família está no centro da atenção de Deus. Jesus liberta aquele menino. Ele é liberto. Mas, Eduardo, e crianças? São importantes para Deus? Os discípulos já levaram uma chamada, viu? Lembra dessa história, né? Não impeça as crianças de falarem comigo, não. Pelo contrário. Vocês precisam ser. Você crê que um culto que fala de família traz coisas poderosas para a sua vida e para a sua família? Você pode abrir sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, versículo 5. Meu Deus, eu estou em vitória. Que bênção, meu Deus. Você concorda que essa frase que eu acabei de dizer, ela tem dois sentidos, né? Eu estou em vitória. Rapaz, pastor, eu vou lhe dizer, poucas igrejas podem ter frases tão impactantes, viu? Eu estou em vitória. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias, ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Aqui a nova linguagem de hoje. Quem aí tem na sua Bíblia assim? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deixa eu te falar uma coisa. Essa passagem, se você parar para analisar, os pais vão entender o que eu estou dizendo, ela não faz sentido. Por quê? Porque pais e filhos fazerem pazes não existe, irmão. A gente até discute no trabalho, a gente discute até com o vizinho, mas converter o coração de um pai a um filho, do filho ao pai, não faz sentido, porque os nossos corações são naturalmente ligados e convertidos aos nossos filhos e vice-versa. Quem aqui é, volta a dizer, quem aqui é pai, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se você só tivesse um pão na sua casa, quem come é seu filho. Você não teria coragem de comer um pão e ver seu filho passando fome. Se você tiver dinheiro para comprar uma roupa nova, adivinha quem vai ganhar? Simples assim. Eu nunca tive um iPhone. Por quê? Porque eu dei para minha filha. Ela queria. Mas o mais engraçado não é que eu dei um iPhone para ela. Eu dei o iPhone e olhei. Porque eu queria ver a alegria que eu estava gerando no coração dela. E quando eu dei aquele iPhone, eu disse, pronto, resolvido, eu estou feliz, eu não preciso ter iPhone. Porque a chave vira. A nossa maior alegria é ver nossos filhos bem. Mas, Eduardo, em que momento da história houve uma ruptura a ponto de a Bíblia dizer, não sou eu, que haveria um dia em que corações de pais teriam que se converter aos filhos? Você sabia que há muitos pais que acreditam estar fazendo bem aos seus filhos e não estão fazendo bem, porque estão enganados? Acabei de falar de iPhone, né? Eu dou aula em escolas particulares de alto poder aquisitivo, de alunos de alto poder aquisitivo. Então, assim, são mensalidades
na minha visão, muito altas. E os pais têm muita grana, sabe? Tem colégio no qual eu ensino que os meninos vão para a Europa, assim, como quem... Professor, eu vou para uma festa em Roma, mas segunda-feira eu estou aqui, a gente vê... Assim, besta. Eu estava na sala dos professores outro dia, chegou a psicóloga, a moça que trabalha com o emocional dos alunos, aí falou, vocês viram fulaninho do primeiro ano? Aí o que foi? Ele está entrando em depressão, ele está muito triste, depressão. E parou a sala dos professores, né? Aí todo mundo, mas o que é que ele tem? Ela fez, eu perguntei para ele, por que você está desse jeito? Ele falou assim, eu não sei. Aí eu levantei a mão, fiz, eu sei. Aí só que quando eu levantei a mão, eu achei que só ela ia olhar para mim, para todo mundo ia olhar para mim. Aí eu falei assim, eu sei, mentiram para ele. Ela fez, mentiram. Disseram para ele que o iPhone, que as viagens para o exterior, que o sexo fácil, que a prostituição, e encheu o coração dele de alegria. Ele teve tudo, chegou na ponta e viu que a resposta não chegou. Esse é o problema, os pais dão tudo aos filhos, mas não dão a si mesmos. Meninos que são órfãos com os pais dentro de casa. Eu estava dando aula uma vez, a menina falou assim, professor, né, nessa mesma escola, professor, disse que foi, minha mãe é minha amiga. Aí eu fiz assim, que coisa boa, ela fez, não, eu quero uma mãe. Amiga, eu tenho um monte aqui, ó. Eu quero uma mãe. Uma aluna chegou para mim para dizer, era aniversário do meu pai, minha mãe me deu o presente para eu e minha irmã entregarmos para o meu pai. Já viu essa história? Lá em casa tem muito isso. Minha mulher compra o presente, dá para minhas filhas, dá vendo, papai, não é aquela história toda. Ela disse, quando nós fomos entregar o presente para o nosso pai, ela disse, eu vi um estranho sentado no sofá. Quando eu fui entregar o presente, eu não conhecia aquele homem que estava sentado ali. Você pode conviver na mesma casa e ser estranho de uma pessoa? É possível estar solitário, cercado de pessoas? Aí eu te pergunto, isso é maldade do pai e da mãe? Na maioria das vezes não é. É porque a minha geração, a gente cresceu num ambiente em que a gente não tinha as coisas, irmãos. Hoje, para a garotada, é uma vida muito melhor, irmãos. Sabe qual era o brinquedo? O pastor é mais jovem que eu, mas ele vai entender o que eu estou falando. Quando a gente era garoto, sabe qual era o brinquedo da gente, irmão? Era peão. Era um ferrinho que a gente jogava na terra. Quem lembra disso aqui? E no máximo, minha mulher deve estar em casa assim, não conta, eu vou contar. A gente pegava uma lata de farinha láctea, enchia de terra e saía andando, feito carrinho na rua, irmão. Eu não sei se alguém chegou a ver esse negócio. Alguém chegou a ver esse negócio? E tinha uma melhor ainda, que era um pneu que a gente ia rodando no meio da rua e segurando aquilo. Aquilo era a maior alegria que se tinha, irmão. Só que quando eu me tornei adulto para ser pai, o pai estabiliza, eu consegui ter uma renda e minha filha nasceu. O que é que você acha que um pai faz? Um pai que não teve quase nada. Eu vou dar às minhas filhas o que eu não tive. O maior medo de um pai é o filho passar pelo que ele passou. Você está fazendo sentido para você? Aí o que foi que aconteceu? Os pais saíram de casa para dar aos filhos o que eles não tiveram. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Os pais encheram os filhos de iPhone, mas não deram aos filhos uma conversa para ter no iPhone com eles. Eita! Deram as melhores roupas aos filhos, mas não deram o elogio aos filhos. Deram aos filhos as melhores escolas, mas não sentaram com o filho para dizer assim, o quê? Você passou de ano? Aliás, se eu te dar uma dica, quando teu filho conquistar uma boa nota, não diga para ele assim, filho, parabéns, viu? Parabéns, cara, que bacana. Não, não. Diga assim, filho, isso é incrível. Eu não sabia que você tinha esse... Não, não, olha só. Não, me fala mais desse negócio aqui. Como assim falésia? Como assim? O que é escola... Eu não estou entendendo. Barroco? Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Vibre com as conquistas do seu filho. Porque se você não vibrar, alguém lá fora vai, viu?
Está cheio de gente querendo ser pai de seu filho. Aí os pais trocaram o filho pelo mercado. Os pais trocaram o filho pelo iPhone. E os filhos, Edu, estão onde? Trocaram os pais pelo quarto. Deixa eu fazer uma pergunta hoje. Um filho adolescente, até criança, passa mais tempo com os pais ou dentro do quarto? Aí o pai fica tranquilo, né? Meu filho está dentro do quarto, está tranquilo. Está em segurança. Meu filho, com celular, teu filho está com todo mundo. Com todo tipo de tensão e está exposto a todo tipo de influência. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Celular é uma bênção. Se a gente souber fazer uso desse negócio aqui. Você sabia que a geração do teu menino é a geração chamada dopamina? Minha esposa é psicóloga, a gente fala muito sobre isso. Os vídeos das redes sociais, eles despejam uma carga de dopamina no teu cérebro, que é difícil você quebrar o ciclo da dopamina para fazer teu menino ler a Bíblia. Ah, mas ele está lá 4 horas dentro do quarto. Sim, mas ele está vendo quem? Ele está sob que tipo de influência? Isso é tão sério, irmãos. Outro dia eu estava vendo um desenho da Netflix, um aluno meu que não é crente vai me mostrar. Olha, quando um aluno não crente se choca, hein? Não é pesado ou não? Pesado. Professor, um filme de João e Maria, desenho animado da Netflix, uma animação. João e Maria. Só que eu acho que o nome não é João e Maria, é um conto, acho que é assim, um conto sombrio dos Grimm. Que quando você vai ver, o desenho é lindo, imageticamente. Mas quando você vai ver o conteúdo, o rei assassina os dois, decapita os dois, depois se arrepende, coloca a cabeça no lugar, tem uma bruxa que morre empalada e tem um pacto com Satanás. Tudo no desenho animado lindo. Uma vez eu cheguei no quarto, minha filha via muito Chaves. Eu nunca vi Chaves. Tem gente que fala assim comigo, como você nunca viu Chaves? Não é? Uma coisa não é. Eu nunca vi, mas minha filha gosta daquele negócio. Aí eu cheguei, ela estava no quarto dela, no computador. E aí eu cheguei, na hora que eu piso, irmãos, parece que é Deus. Que eu piso, aí eu escuto assim, Satanás. Aí eu vi assim, minha filha, que negócio é esse aí? Eu não sei se era o cachorro ou era um gato. É um gato, é? É um gato aquela desgraça? Vê que desgraça, irmão. E tua criança lá vendo o negócio de Satanás, irmão. Na Disney, pastor, já é mais do nosso tempo. Desculpa estar dizendo nosso tempo. Mas da Disney tinha um gatinho. O nome era Lúcifer. Aí no desenho, os roteiristas colocavam assim. O cachorro tinha medo do gato, que era Lúcifer. Aí ela falava para o cachorro assim, tenha medo não. Tenha medo não. Lúcifer é bonzinho. Ela chamava o gato e fazia assim, Lúcifer, venha para mim, Lúcifer. Aí você bota um desenho desse para tua criança e Lúcifer está sendo chamado na sala da tua casa. No quarto do teu filho. Que está vendo desenho. Rapaz, tem um fenômeno mais atual chamado horizontalização das influências. Como assim? Antigamente, mais velhos ensinavam mais novos, não era assim? E isso é bíblico. O título não fala assim, as mulheres mais velhas ensinem, não é assim? Hoje mudou. Quem mais influencia a garotada não são os mais velhos, são os digital influencers. É uma horizontalização. Houve uma estupidificação dos mais velhos. E se você não está... Estou falando dentro do quarto. Séries adolescentes. Eu vi todas com as minhas filhas. Eu sentava com elas porque eu queria ver o que elas viam. É muito melhor do que você dizer assim, não veja. Senta com sua filha para ver. Aí depois que você está assistindo, você fala assim, filho, ó, isso não é conteúdo para a gente, mas você já viu com ela. Vê como é diferente do que você aparecer na sala e dizer assim, você
Não assista mais a partir de hoje. Senta com ela, vai ver. Diz a filha, ó, vê. Você entende? Tinha uma série chamada iCarly. Drake e Josh. Manual do Ned. Sunny Entre Estrelas. Big Time Rush, uma banda lá em casa. Zack and Cody, Gêmeos a Bordo. Eu conheço todas. Você está rindo porque você conhece. Tá vendo? Boa Sorte, Charlie. Conheço tudo. E sabe o que é? Brilhante Vitória. Sabe o que há em comum em todas elas? A estupidificação do adulto. Os adultos são idiotas. Quem são os espertos? Os adolescentes. E aí o adolescente é o bacana. E o adulto... Não, esse aí não... É tão sério isso, essa horizontalização das influências, que até famosos youtubers que estão envelhecendo continuam pintando cabelo de vermelho, imitando foca, para a criança achar que é um menino. Você sabe de que eu estou falando. E você não entendia, né? Porque ele imitava foca. Agora entende, né? É para a criança continuar achando que é uma criança. Porque a hora que o menino perceber que é um homem, isso não me serve mais. Você percebe como há uma estratégia e que teu filho está no alvo? Eu pedi alguns slides, eu não sei se tem como projetar aqui. Um azul que tem Instituto Billy Graham. Tem como colocar aqui? Rapidão. Se não tiver, irmão, não tem problema não, viu? Tem sim? Tá tudo certo. Eu estou feliz de estar aqui em Vitória. Eu estou em Vitória. Amém, irmão? Rapaz, isso dá uma mensagem, viu? Dá ou não dá? Você vive onde? Eu vivo em Vitória. Se não achar, não tem problema. Eu digo aqui, deixa, irmão, depois eu vou pedir. Fala o seguinte, conseguiu? Pronto. Índice por idade de pessoas convertidas. Deixa eu te falar uma coisa importante. A gente não vibra com pessoas se convertendo? A gente se vibra com pessoas se convertendo. Esse Instituto Billy Graham fez uma pesquisa nos Estados Unidos para saber qual a média de idade com a qual as pessoas aceitam Jesus. Coloca aí, por favor. Tem como passar? Eu achei esse dado muito interessante para compartilhar com vocês. Em Vitória. Até 5 anos, apenas 1%. 16 a 29 anos, 10%. Acima dos 30 anos, 4%. 85% das pessoas que aceitam Jesus é entre 6 e 15 anos de idade. 85% das pessoas que estão aqui hoje aceitaram Jesus nessa faixa etária aqui. Pois é, o diabo também sabe disso. É por isso que o DI da igreja é tão relevante. É por isso que as pessoas que servem no DI precisam da sua oração. Você entende que é fundamental que nós compreendamos isso, que o DI não é depósito de criança enquanto você está no culto, que uma guerra se trava lá dentro, e que nós já temos todas as ferramentas para vencer, mas seu filho tem que estar na igreja, e que aquela liçãozinha que a tia ensina muda a vida do seu filho, abre seus olhos espirituais, cobre seu filho da bênção de Deus. A partir de hoje, irmão, alguém aqui serve no DI? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui. Tem mais gente? Que estão lá em cima, não é? Hoje à noite vocês vêm? Vem mesmo? Vamos orar, pastor. Eu queria que nós orássemos hoje à noite. Por toda a equipe do DI. Algo especial da parte de Deus para vocês. Meu amigo, tem algo muito sério hoje à noite, viu? Meu Deus. Você sabe que tem que convidar alguém hoje à noite, né? Eu tenho mais alguns minutinhos, pastor. Eu coloquei
Certo, eu coloquei tempo menor. Amém. Eu quero declarar algo nesse momento sobre a vida de vocês daí. Eu declaro sobre a vida de vocês uma graça sobrenatural. Eu declaro sobre a vida de vocês uma sabedoria que vocês ainda não tocaram. Eu declaro sobre a vida de vocês um poder no Espírito que lhes dará clareza completa e total para que vocês possam, sobre aquelas crianças, ter a influência divina. Vocês serão Jesus na vida de cada criança que entrar por essa porta. Eu declaro que vocês estabelecerão na palavra para essas crianças um caminho seguro. E elas serão abençoadas por simplesmente estarem na presença de Deus por meio da sua vida. Em nome de Jesus. Eu disse que ia orar hoje à noite, mas Deus mandou orar agora. Amém. E a gente ora. Estou te falando, irmãos, não é normal não, viu? As crianças estão no centro da atenção de Deus. Leve muito a sério. Eu estava vendo o filho de Lucas. Filha, Sofia. A gente vê um bebezinho lindo, né? Deus vê uma profeta. Eu não sei quantas crianças tem lá no departamento infantil, mas tem pastor. Tem missionário. Tem professor do Rema. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Mas aí você tira seu filho do quarto. Ok, Eduardo, eu já entendi. Não é tirar do quarto. É ajudar seu filho a estar no quarto com Jesus. O pastor falou algo muito sério aqui, irmãos. Terça-feira, culto nos lares. Você tem noção como isso é sério, irmãos? Como isso é grave? Sabe, crentes maduros entendem que estar na igreja é maravilhoso, é poderoso, há uma unção coletiva disponível agora. Mesmo, eu não consegui continuar o culto sem orar por você. Isso é porque você está aqui. Mas quantos entendem que a igreja continua na segunda, e na terça, e na quarta, e que Deus tem expectativas em você? Sabe, a Bíblia, olha, é muito interessante, a Bíblia diz em Deuteronômio: pai, pegue seu filho, sente com ele e inculque na cabeça dele a palavra. Inculcar, irmão, é abrir a cabeça do menino e botar lá dentro. Por quê? Porque ele vê série todo dia e não cansa. Ele maratona a série todos os dias. Ele conhece os heróis da Marvel. Ele tem que conhecer os heróis de Hebreus 11. Eu espero que você esteja me entendendo, irmão. E a gente faz isso em casa. As nações começam numa conversa na cozinha. Ministre sobre seus filhos. Algumas das minhas melhores ministrações que Deus mais falou comigo foi na minha casa, com minha esposa e minhas duas filhas. E eu percebo, irmão, do mesmo jeito. A graça, a unção. Eu estou com a minha família. Sabe, ministre. Agora vai outro recado. Dentro da sua casa, ministre aos seus filhos e à sua esposa, ao seu cônjuge. E você, quando a sua esposa ministrar aos seus filhos, honre. Honre o seu pastor, o homem de Deus. Honre os ministros dessa casa e honre o seu cônjuge quando ele ministrar a você. Porque quando Jesus fala assim, um profeta não tem honra senão na sua própria casa, ele não está dizendo que tem que acontecer, não. Ele está dizendo que está errado, porque é para ter. Porque quando você honra, eu aprendi isso no verbo. A gente recebe da unção que a gente honra. Jesus dentro de casa. Ah, Eduardo, mas vamos lá. Seu filho vai ficar mais tempo com você. Glória a Deus e aleluia. Mas ele passa mais tempo com você ou na escola? Pensa. Responda para você.
Seu filho passa pelo menos 6 horas na escola. Quantos filhos têm o privilégio de passar 6 horas sob a influência do pai? Hoje, difícil. Muito, muito improvável. Estou te falando com um professor de várias escolas. Eu ensinei em várias escolas. Hoje eu ensino em 3. Vou entrar numa 4ª escola agora, né? Meu irmão, posso dizer com certeza, sem sombra de errar, os professores, a esmagadora maioria dos professores está mais empenhada em doutrinar teu filho do que ensinar teu filho. Não pense você que colocar seu filho numa escola, o professor está mais empenhado em fazer ele passar no Enem. Não está. Eu estou te falando de bastidores. A esmagadora maioria dos professores não é que eles são laicos, eles são anticristãos. Eles estão empenhados em reprogramar a cabeça do teu menino. E o que ele puder fazer para afastar teu filho do evangelho, ele vai fazer. E eu vi. Eu estou te falando porque na sala de professores eu vi gente falando, eu entro para doutrinar mesmo, para zombar. Estou te falando, professor ensinando adolescente a fazer sexo. Não, você faz assim, você faz assado. Esse ano eu fui professor homenageado. Foi a maior incoerência do mundo. Porque eu não abro. E sabe o que eles me disseram no final do ano para me homenagear? Quando eu entrei na sala, tudo apagado. Eu cheguei para dar aula, tudo apagado. Aí eles fizeram uma festa, me homenageando. Professor, aquela coisa de adolescente. Aí vieram ler uma carta. Eu caí no choro, né? Eduardo, você mudou as nossas vidas. Eu já dei aula, irmão. Palavra de honra, que quando eu vou saindo, o menino correu, me parou, fez assim. Eu vou ser um marido melhor. Isso é muito sério. Mas eu sou no universo de professores que querem afastar teus filhos do evangelho, de quem é Jesus. Material didático, errado. Quem tem filho abaixo de 13 anos aqui? Com menos de 13 anos, tem alguém? Eu não sei qual a idade das crianças de vocês, mas experimente. Pelo fundamental, dá uma olhada no material didático dele lá. Quantos pais aqui, gente, param para analisar o material didático do filho? Não, está lá. É ciências. Principalmente de história. Principalmente de história. Querem reescrever a história. Deturpar fatos históricos para provar um ponto de vista antibíblico. Irmão, a coisa é tão séria. Tem como colocar no gatilho aquele slide que eu mandei? Tantas maneiras de sobreviver. Sabe qual é o que tem uma menininha na capa? Vê se você acha aí, por favor. Quando aparecer aqui, vocês me avisam? Vê se vocês acham, tá? Esse material didático que eu vou compartilhar contigo agora, apareceu? Pronto, olha só. 75 conselhos para sobreviver na escola. Eu fiz isso, irmãos. Eu estava ministrando no VEC, que é o Verbo em Casa. Aí eu falei sobre isso. E na semana seguinte, a menina, que estava lá com a gente, me parou, Débora, da mídia lá, Débora, de Paulo, casada com Paulo. Ela fez, Eduardo, fui buscar minha filha na escola e do Espírito Santo falou comigo e disse, abra a bolsa da sua filha, tem um livro aí. Ela pegou, puxou. Quando ela puxou, era esse aqui. Aí Deus fez, leia. Mas ela fez isso, porque eu tinha falado da ministração, ela ficou, aí Deus usou, fez, deu uma olhada. O colégio distribuiu esse paradidático para todas as crianças por volta de 10 anos de idade. 75 conselhos para sobreviver na escola. Manual patenteado por mim mesma. É uma autora adulta que está usando uma máscara de criança. Por que ela está usando uma máscara de criança? Como se fosse uma criança escrevendo. Por quê? Identificar aquilo que eu estava falando. A horizontalização das influências. Pode passar. Eu digitei do lado para ficar mais claro, porque isso não dava para ver. Nunca aceite sugestões de seus pais, nunca, a não ser que eles te ameacem. Material didático numa das escolas mais caras de Recife. Aí a criança, mas veja, olha o formato. É um diário divertido, com carinha desenhada. Você está entendendo ou não? Pode passar o próximo. No começo do verão, eu estava tranquilamente deitada no sofá, sem atrapalhar ninguém, jogando videogame. Estava na minha, mas pelo jeito, se há uma coisa que os pais não podem suportar, é justamente isso. Ver você tranquila. O que é que ela está fazendo aqui? Colocando pais contra filhos, filhos contra pais.
Imediatamente eles arrumam alguma coisa para você fazer, mesmo quando não tem lição de casa e não tem por que você fazer qualquer coisa, eles não se conformam. Pode passar o próximo. Nunca, nunca, nunca aceite qualquer sugestão dos seus pais. Nem mesmo quando elas parecem, no primeiro momento, serem boas ideias. Presta atenção, essas são justamente as piores, porque pegam a gente desprevenida e acabam sendo um desastre. Mais um. As mães sabem mentir muito bem. Tem muitos anos de prática. Irmão, são 75 conselhos nesse nível aqui. Pode tirar, por favor. Eu não vou ler todos. Você está chocado, né? Aí quando Débora pegou e acionou a direção, a diretora mandou recolher. A editora ligou para ela, desculpe, se ela não falasse, mas o mal já estava feito, porque os meninos já tinham lido. Os pais trocaram os filhos pelos mercados, os filhos trocaram os pais pelo quarto e pela escola. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, abra muito seu olho. Abra muito seu olho. Nossos filhos são a herança do Senhor. O seu galardão é minha e sua responsabilidade guardá-los na presença de Deus. Aí você vai dizer, mas Eduardo, e qual a resposta em Deus que nós podemos dar a isso? Vamos lá? Acabou meu tempo. Posso ter mais uns minutinhos? Agora vem a parte boa, rapaz. Agora aqui vem a parte boa. Quantos aqui entendem que eu e você não perdemos? Vai ter a final da Copa do Mundo hoje, né? Só vai sair um vencedor, né? Mas no reino não é assim. Nós já vencemos se nós sabemos o que nós temos que fazer. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim. Olha que coisa interessante. Não havia relva. Por quê? Porque Deus não havia mandado chuva e não havia homem para lavrar. Quantos aqui entendem que Deus tem poder para dizer assim, relva, árvore, mas Ele escolheu trabalhar com você. Eu quero que você entenda isso. Dentro da sua casa, Deus quer usar você. Mas você precisa saber o que você tem que fazer. Rapaz, Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus é extraordinário, né? A Bíblia diz que Jesus foi se batizar e quando ele sai das águas, uma voz vem e diz assim, este é o meu filho amado. Você conhece essa passagem? Em quem me comprazo. Coisa linda, não é essa passagem? No capítulo seguinte, a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. E no deserto, o diabo não tentou Jesus, no final de 40 dias? Primeira tentação é o diabo colocando a paternidade de Jesus em xeque. O diabo fala assim, se tu és filho de Deus, hein? Pega Jesus com as emoções abaladas, final de 40 dias, aquela coisa toda, fome. Se tu és filho de Deus, pede para transformar essas pedras em pães. A resposta de Jesus, ei, nem só de pão, me ajude, viverá o homem, mas de toda... que foi que ele ouviu do Pai no batismo? Tu és o meu filho amado. O que Jesus está fazendo é, diabo, você não entendeu nada até agora. Eu não preciso provar a você nada, meu Pai já disse quem eu sou. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, presta bem atenção que eu vou te falar. Identidade, relacionamento e herança. Identidade, relacionamento e herança. Você sabia, eu vou falar mais disso hoje à noite. Você vive numa geração de lares destruídos. Mais da metade das crianças que nascem, isso no Reino Unido, nascem fora do casamento. E Deus estabeleceu, pais estabelecem identidade e segurança. Mães fomentam relacionamento e nutrição. Pai e mãe, identidade é papai. Eu estou falando com os homens agora aqui. O que é que eu e você temos declarado sobre os nossos filhos? Você sabia que o que você declara sobre o seu filho afeta diretamente a vida dele? O que as mães declaram afeta. O que pai, você declara afeta muito mais. Porque Deus quis assim. Rapaz, na transfiguração, a voz fala de novo com Jesus. Você conhece essa história? Jesus está transfigurado. Quem aparece com Jesus na transfiguração? É Jesus, Moisés e Elias. Aí vem a voz e diz assim, aí não estão os discípulos, Pedro, Tiago e João se tremendo lá. Aí Deus fala assim, este é o meu filho amado. A ele ouvi. O primeiro foi, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Seu filho precisa saber que você o ama. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Seu filho precisa saber que você aprova o que ele faz.
Uau! O que é que você... Minha esposa me ensinou uma coisa muito interessante, ela é psicóloga. Ela estava dizendo, o que um pai conversa com o filho, o quarto está bagunçado. Nunca diga para o seu filho assim, você é bagunceiro. Você estabelece uma identidade sobre ele. Diga assim, o seu quarto está bagunçado. Você é melhor que ele. Resolva isso. Você entende que o que o diabo quer fazer é estabelecer uma identidade sobre o seu filho, mas que a sua voz tem muito mais poder que o que o diabo possa fazer. Não há concorrência para a palavra de Deus, irmãos. Não há concorrência. Você é o maior influenciador do seu filho. Agora, eu e você precisamos entender isso, que dentro de casa nós estabelecemos isso. E mãe, Eduardo? A presença da mãe. Rapaz, eu vi um dia desse, eu achei interessante, não sei se você viu, criaram uma máquina de ninar bebê. Eu estava no shopping, na vitrine, a máquina fazia assim, ó. Eu fiquei pensando, quer dizer que a mãe está aqui na cozinha, bota o menino e o menino. Hein? Já pensou o bebezinho lá? E a mãe aqui. A mãe aqui no canto, fazendo as coisas. Aí eu li esses dias. Olha que coisa interessante. Como Deus faz. Oxitocina é o hormônio do amor. E que um bebê, olha que coisa interessante. E que um bebê, ao ouvir a voz da mãe, não é a do pai, é a voz da mãe. Um bebê, quando escuta a voz da mãe, o cérebro dele produz oxitocina. A voz da mãe dá paz ao coração do bebê. Aquela máquina, mamãe, não tem um som da sua voz, não. Ela balança a criança. Mas a criança precisa ouvir você. Papais e mamães. E o filho, onde fica? Filho obedece. Rapaz, Romanos capítulo 1, meu tempo acabou, não é? Eu preciso terminar. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai encerrar agora aqui. Você vem à noite? Para eu continuar daqui? É muita coisa, né, pastor? É muita coisa, muita coisa. Eu vou encerrar agora em nome de Jesus. Você percebe que se eu e você, na presença de Deus, estabelecermos o que Deus nos manda fazer, as coisas acontecem. Preste atenção. Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarias está vibrando porque João nasceu. Ele é o homem mais feliz do mundo. E em 67, é muito interessante. Ele está vibrando, mas no 76, ele tá louvando a Deus, adorando a Deus. Ele para e faz para João assim: e você, menino, será profeta das nações. Um pai declara sobre seu filho. Famílias na presença de Deus. Eu declaro a sua família na presença do Deus vivo. Eu declaro laços cada vez mais fortalecidos na presença de Deus. Eu declaro os filhos na segurança da palavra. Passos firmes, passos firmes, passos firmes na presença de Deus. Crianças, sob a graça e a unção de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, caídos por terra, todos os investimentos do inferno contra as famílias dessa igreja. E eu declaro em nome de Jesus, você e sua casa, crescendo cada vez mais na unção e na sabedoria de Deus. Amém?